Oi, crianças, tudo bem? Bom dia. Para a aula de hoje, tá? Para a videoaula de história, eu vou trabalhar aqui, vou dar continuidade aos estudos, tá bom? E nós vamos trabalhar a página 101. Uma cidade ou parte dela também pode ser reconhecida como patrimônio cultural material. E isso pode acontecer devido à sua história. Como, por exemplo, podemos citar a cidade de Brasília, atual capital do Brasil e sede do governo federal. Ela foi a primeira cidade inteiramente planejada no Brasil, ou seja, primeiro foi construída e depois recebeu as pessoas para morarem lá, tá? A inauguração de Brasília ocorreu em 1960. No entanto, não houve planejamento para abrigar os milhares de operários que migraram para a região, a fim de trabalhar em sua construção. Com isso, os operários tiveram que se fixar nos arredores da capital, dando a origem às chamadas cidades satélites, que são as regiões que surgiram em torno de Brasília. Diferentemente de Brasília, que contava com grande infraestrutura, as cidades satélites surgiram com muitas deficiências, sem condições adequadas de moradia para seus habitantes. Então, Brasília, ela foi a única cidade no Brasil que ela foi primeiro construída, depois as pessoas puderam morar lá, tá? Só que eles não pensaram, né, no pessoal que foi trabalhar. Eles não pensaram que eles tinham, né, que se abrigar, tinham que morar ali, dormir. Então, eles tiveram que fundar as chamadas cidades satélites, né? Que são aquelas cidades ao redor de Brasília. Mas não tinha infraestrutura, né? Moravam em situações precárias. Em 7 de dezembro de 1987, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, reconheceu a cidade de Brasília como patrimônio cultural da humanidade, sendo a primeira cidade moderna a receber tal título. E isso se deve, sobretudo, ao desenho único da cidade e à arquitetura moderna de seus prédios, que se caracteriza por diferentes formas geométricas. Então, uma cidade ou uma construção, um monumento, né, ele se torna patrimônio cultural, um patrimônio histórico, porque ele é importante para aquela cidade. Ele fez parte, né, igual o Mercadão, eu sempre cito, né, o Mercadão Municipal de Rio Preto. Ele é um patrimônio histórico da nossa cidade. Por quê? Porque ele é importante para a nossa cidade. Ele faz parte da história da nossa cidade, né? Olha lá, número 7. Por que Brasília é considerada a primeira cidade planejada no Brasil? Porque ela foi a primeira cidade que foi construída, ela foi realmente planejada, né? Ela foi construída e depois ela recebeu os moradores, né? Depois ela começou a receber os habitantes. Olha lá agora na página 103. Outros exemplos de patrimônio cultural material são as esculturas, pinturas, gravuras ou ilustrações. Tudo isso, escultura, pintura, gravura ou ilustrações, são importantes, são patrimônios culturais, porque eles são importantes para uma região, para uma cidade, tá bom? Isso acontece quando elas têm certo valor artístico e remetem a algo, remetem a algum período da história de determinado local. As esculturas são representações de pessoas, objetos, cenas ou formas que o artista desejou criar e que possuem altura, profundidade e largura. Já as pinturas, gravuras e ilustrações são representações feitas em uma superfície plana, com tinta ou outro material para colorir. Aqui tem um exemplo, olha lá, do monumento, o Monumento às Bandeiras de São Paulo. A obra representa os bandeirantes do período colonial do Brasil. Depois aqui tem Aurélio de Figueiredo, Descobrimento do Brasil em 1887. É uma pintura a óleo sobre tela. Está lá no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. A obra relata portugueses em uma embarcação apontando para as terras
que mais tarde chamariam de Brasil. Então, naquela época, né, olha lá, ele fez uma representação daquela época, né? Olha lá, você é historiador. Além das obras que fazem parte do seu acervo, o prédio do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, é considerado patrimônio cultural material. Ele foi projetado pelo arquiteto Adolfo Morales de los Rio e construído em 1908 para sediar a Escola Nacional de Belas Artes. Apenas em 1937 foi criado o museu no mesmo prédio. Em 1977, o prédio do Museu Nacional de Belas Artes entrou para a lista de bens preservados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. Observe a imagem, olha lá, gente, como era essa escola das Belas Artes em 1910. E olha como ela está agora, ela foi preservada, olha lá, tem algumas árvores, vegetação, ela recebeu uma restauração, né? Aqui agora nós vamos fazer as atividades. Ó. Qual a imagem é mais antiga e mais atual? É fácil. A mais antiga é a de 1910 e a atual é a de 2017, né? Quanto tempo se passou entre a imagem mais antiga e a imagem atual? É só fazer a continha. 2017 menos 1910, que dá 107 anos. Quais foram as transformações que ocorreram no lugar onde está localizado o museu? O museu, o que o museu recebeu, gente? O museu recebeu muitas árvores em torno dele ali, né? Ele recebeu uma restauração. Podemos afirmar que o museu está preservado? Sim, ele está preservado, ele recebeu aquela área verde em volta, ele foi todo restaurado, né? Restaurado, que eu falo, passou por uma reforma, tá? Pintou, passou por uma pintura, tá bom? Para a próxima atividade aqui, eu vou parar por aqui e eu dou continuidade na página 106 na segunda-feira, tá bom? Um beijo, bom final de semana, até segunda.